Agora eu vou falar um pouquinho sobre aqui a caixaria dos módulos conjugados. Já fiz um vídeo específico para ela, mas eu vou reforçar aqui para vocês os detalhes importantes aqui. Quando você abrir ela, ela vai ter as mesmas opções, largura, altura e profundidade. Tem a opção aqui de afastamento da parede, mas dando 2 cliques você vai ter acesso à parte interna. E nesse caso vai ser exibido para você aqui, ó, as opções de remover divisória e remover prateleira. Se você for utilizar um conjugado, aonde as divisões maiores ali, elas são na parte horizontal, ou seja, deitado, para alguns entenderem melhor, então você vai remover as prateleiras, né? Se você for utilizar ali ela na opção deitada. Caso você for utilizar ela em conjugado na versão aqui vertical, que seria na altura, queira essas divisões na altura, então você vai remover aqui a parte de divisórias e manter as prateleiras, tá? Então, neste meu caso aqui, ó, a título de exemplo, eu vou até criar uma cópia, pegar essa mesma peça aqui, vou criar uma cópia, trazer para cá. Neste caso aqui, eu quero um conjugado que seja na horizontal, então eu vou colocar ele aqui com 2,30 m. E num outro caso, eu vou usar um conjugado que seja agora na vertical. Então eu vou colocar ele com a altura aqui de 2,10 m, tá? E aí você vai entender o que eu quero exemplificar aqui. Nesse meu primeiro caso, eu vou entrar aqui na parte da caixaria e vou colocar para que ele remova a prateleira e a parte da divisória eu quero que ele exiba. Então eu vou colocar em não. Ele vai ficar desta forma. O conjugado ele vai trabalhar desta maneira aqui que eu estou mostrando para vocês. Já nesse outro conjugado, ele está da forma correta. Então, como você vai construir aqui o teu conjugado? Uma vez que você já tenha feito a edição ali de largura, altura e profundidade, que tem que ser nessa parte externa, tá? Você vai acessar a parte interna do bloco, que seria essa parte de caixaria, e aqui você vai fazer as adequações que você for necessitar dentro do projeto. Então, por exemplo, o teu método construtivo ali pode ser travessa. Então, eu vou mudar aqui a parte superior aqui de coxim para travessa. Vou dar um aplicar, ele vai fazer o ajuste ali. Aqui a parte de base, interna ou externa, você tem a opção ali de alterar, conforme a tua necessidade. O fundo aqui, suponhamos que você vai usar um fundo na opção rasgado. Então, eu vou vir aqui no fundo, opção rasgado, dei um aplicar. E aí ele vai ficar desta forma. Você observou aqui, ó, que a parte da divisão já recuou ali o rasgo do fundo, tá? Então, a ideia é essa. Uma vez que você tenha definido o teu módulo, agora nós vamos começar a fazer a divisão dos vãos. Então, você vai vir aqui, ó, clicando na divisória, você vai ter acesso a esse conjunto de divisórias aqui. E nesse conjunto de divisórias, eu recomendo que você não mexa em nada de largura, altura e profundidade. Apenas você vai mexer na parte interna aqui. Se forem vãos iguais, você vai definir só a quantidade. Então, por exemplo, eu quero 4 vãos iguais, né? 4 divisórias, na verdade. Ele vai contar apenas as divisórias. 4 divisórias de vãos iguais, então ele já vai fazer o cálculo automaticamente. Mas eu acredito que a maioria de vocês vai trabalhar com vãos diferentes. Quando você fazer isso aqui, ele vai automaticamente respeitar essas medidas de vão que foram definidas aqui na parte de baixo. Então, vou dar um aplicar. Eu tenho o meu primeiro vão, que vai ter a medida de 37, o segundo vão com a medida de 50, o terceiro vão com a medida de 20 e o último vão eu ainda não defini. Então, suponhamos que seja 80. E pronto. A parte ali do conjugado da caixaria já está pronta. Eu já ensinei a inserir os agregados em outro vídeo. Não vou repetir aqui para mostrar para vocês, apenas para entenderem como funciona o método. A mesma coisa do lado de cá, invertendo ali o sentido. Lembrando que como aqui é um armário alto, eu não vou utilizar essa parte de coxim na superior. Então, eu vou mudar aqui para tampo, na parte de fechamento superior. Mudei para tampo. Ele vai fechar ali a parte de cima. Ele está aqui com a parte de cima interna e a parte inferior externa. Caso você queira mudar isso aí também, você pode mudar aqui, ó. Tipo tampo travessa, eu vou mudar aqui para encostado. Então ele vem para a parte externa. O fundo aqui, ó, do módulo, eu posso já ajustar se eu não quiser pregado. Vou alterar ali, ó, para rasgado. Se você apertar,
visão de raio-x ali você já consegue observar. E agora basta que você acesse as prateleiras. Então, eu venho aqui nas prateleiras, os vãos seriam diferentes, nesse meu caso aqui. Quantidade de prateleiras, por exemplo, eu quero as mesmas 4 e eu venho definindo os vãos. Então, meu primeiro vão tem 40 centímetros, o segundo vão tem 25, o terceiro tem 35, o quarto aqui tem mais, vamos colocar mais 35, não, 32, e aqui eu vou deixar zerado. Vou dar um aplicar e ele vai fazer a adequação dos vãos. Se você quiser conferir esses vãos na tua treina, você tem liberdade. Ó, primeiro vão com 40, segundo vão aqui, ó, 25, terceiro vão aqui na parte superior, 35, e o último vão definido aqui, nós temos 32. Então, ele segue de forma perfeita e você consegue dar sequência aí, inserindo portas, gavetas, prateleiras, o que você achar que é interessante aí dentro do teu conjugado, como eu já mostrei em outros vídeos, mas essa seria a diferença desse tipo de módulo. Lembrando que esses módulos, eles vão trabalhar de forma conjugada, mas você vai definir a medida aqui. Então, suponhamos que você defina uma medida maior que 2,70. Imagina que você faça isso aqui, por exemplo. Aplique uma medida de 2,80. Como é um módulo maior que o tamanho da chapa, visualmente ele vai exibir. Mas quando você gerar o plano de corte aqui, ó, ele vai explicar que tem algumas peças que elas não podem ser inseridas. Ó, peças não colocadas. Ó. Então, a base e as travessas elas não foram colocadas porque as medidas são maiores do que o tamanho máximo da chapa, caso você tenha configurado da maneira correta. Então, toma bastante cuidado com isso, tá? Fazer sempre o módulo ali numa medida que você consiga utilizar, recomendo no máximo até 2,70, e assim você vai conseguir executar ali de maneira tranquila. E um outro detalhe que você precisa tomar bastante cuidado também é quando você trabalha com caixas de dormitório, tá? Porque quando o dormitório é executado, geralmente os fundos eles precisam ser divididos. E isso, se você trabalhar de forma conjugada, você vai precisar dividir manualmente. Então, eu recomendo que você deixe a caixa sem os fundos, faça ali o afastamento dos 6 milímetros da parede e insira os fundos manualmente depois, alinhando no centro da divisória, como eu já mostrei também em outros vídeos. Lembrando que qualquer dúvida pode procurar a gente aí no grupo de suporte.